Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55, 11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 1, por Derek Prince. Capítulo 8. Efeitos reveladores da Palavra de Deus. Nos últimos 4 estudos dessa série, examinamos 7 efeitos práticos que a Palavra de Deus produz em nós quando, com obediência e fé, recebemos e aplicamos os seus ensinamentos. Esses 7 efeitos são: 1. Fé. 2. O novo nascimento. 3. Alimento espiritual completo. 4. Cura e saúde para o corpo. 5. Iluminação mental e entendimento. 6. Vitória sobre o pecado e Satanás. 7. Purificação e santificação. Iremos agora examinar mais detalhadamente 2 outras formas de a Bíblia, a Palavra de Deus, operar no crente. Nosso espelho. A primeira é que a Bíblia age como um espelho de revelação divina. Esta operação da Palavra de Deus é descrita em Tiago 1, 23 a 25. Nos 2 versículos anteriores, Tiago nos avisara que, para a Palavra de Deus produzir efeito em nós, são necessárias 2 condições básicas. Primeiro, temos de a receber com mansidão, ou seja, com a adequada atitude de coração e mente. Segundo, temos de ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, ou seja, temos de aplicá-la de um modo prático na nossa vida diária. Se fracassarmos neste propósito, Tiago avisa-nos que estaremos a enganar-nos a nós mesmos, ou seja, intitulamos-nos cristãos, discípulos ou estudantes da Bíblia, mas não estaremos a experimentar nenhuma das bênçãos ou benefícios práticos de que a Bíblia fala. Podemos sintetizar esta verdade dizendo que a Bíblia opera de um modo prático naqueles que a aplicam também de um modo prático. Depois deste alerta, Tiago continua nos 3 versículos seguintes: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui Tiago compara a operação da palavra de Deus a um espelho. A única diferença é que um espelho normal e material mostra-nos apenas aquilo que Tiago chama o nosso rosto natural, ou seja, as nossas características e aparência físicas e externas. Por outro lado, o espelho da Palavra de Deus, quando nós olhamos nele, revela não as nossas características físicas e exteriores, mas a nossa natureza e condição interior e espiritual. Revela-nos coisas sobre nós mesmos que nenhum espelho material e nenhuma obra de sabedoria meramente humana pode revelar, coisas que nunca chegaríamos a saber de outra maneira ou através de outro meio. Alguém resumiu esta verdade dizendo: lembra-te de que quando estiveres a ler a Bíblia também estará a ler-te. Ainda me recordo, após muitos anos, quão vívida e claramente comprovei pela primeira vez esse fato em mim próprio. Primeiro, comecei a estudar a Bíblia como um céptico e um incrédulo, com os antecedentes de um estudante e professor de filosofia. Abordei-a como sendo apenas um entre muitos outros sistemas de filosofia do mundo. No entanto, à medida que continuava a estudá-la, tomei consciência, mesmo contra minha vontade, de certas mudanças estranhas e profundas que ocorriam dentro de mim. A minha atitude de superioridade intelectual e o meu sentimento de autoconfiança e autossuficiência começaram a desmoronar-se.
Tinha adotado a atitude dos antigos filósofos gregos que diziam: o homem é a medida de todas as coisas. Tinha assumido que apenas com as minhas capacidades intelectuais e críticas poderia medir qualquer livro ou sistema de sabedoria que estudasse. Mas agora, para minha própria surpresa, ao estudar a Bíblia, mesmo sem a compreender plenamente, apercebi-me de que estava a ser medido por algum padrão que não o meu, ou de qualquer outro ser humano. Como Belsassar, na ocasião do seu banquete, parecia terem sido escritas perante os meus olhos as palavras: foste pesado na balança e foste achado em falta. Sem nenhuma mudança especial das circunstâncias exteriores, tornei-me interiormente inquieto e insatisfeito. Os prazeres e atividades de vários tipos que antes me atraíam e agradavam perderam todo o seu poder de atração e satisfação. Tornei-me crescentemente consciente de uma profunda necessidade no meu íntimo que não conseguia definir ou satisfazer. Não a entenderia claramente, mas através do espelho da sua palavra, Deus estava a mostrar-me a verdade relativa à minha própria necessidade e vazio interior. Após vários meses, essa revelação da minha necessidade levou-me mesmo na minha ignorância e cegueira espirituais a procurar Deus com humildade e sinceridade. Descobrindo desta maneira, verifiquei que aquele que assim me revelara a minha necessidade através da sua palavra escrita, era também capaz de a satisfazer completamente através da pessoa da sua palavra viva, o Senhor Jesus Cristo. Sim, a Bíblia é um espelho da alma, mas nesta, como em outras operações, o resultado que produz em nós depende em grande parte da nossa reação a ela. Em geral, na ordem natural, quando olhamos para um espelho, fazemos-lo com a intenção de agir de acordo com aquilo que ele nos revela. Se temos o cabelo despenteado, penteamo-lo. Se temos o rosto sujo, lavamo-lo. Se a roupa está em desordem, arranjamo-la. Se vemos evidências de alguma infecção, consultamos o médico para tratamento adequado. Para receber os benefícios do espelho, que é a palavra de Deus, temos de agir de um modo semelhante. Se o espelho revela uma situação de impureza espiritual, temos de sem demora procurar a purificação que nos advém do sangue de Cristo. Se o espelho revela alguma infecção espiritual, temos de consultar o grande médico das nossas almas, o único que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Apenas quando agimos praticamente e sem demora, face aquilo que o espelho da palavra de Deus nos revela, é que podemos receber o perdão, a purificação, a cura e todas as outras bênçãos que Deus nos providenciou. É precisamente neste ponto que muitos fracassam em utilizar e aplicar adequadamente o espelho da palavra de Deus para seu grande mal espiritual e eterno. Através de lei de ouvir a palavra de Deus e do movimento do Espírito de Deus, o seu coração torna-se convicto daquilo que é impuro e desagradável aos olhos de Deus. Olhando assim para o espelho da palavra de Deus, vê a sua condição espiritual tal como o próprio Deus a vê. A sua reação imediata é de lamento e de remorso. Compreendem a sua necessidade e o perigo em que se encontram. Pode até ser que vão à igreja, que orem e que chorem, mas não vão mais longe. Não há uma mudança efetiva na forma como vivem. No dia seguinte, aquela impressão começa a desfazer-se e continuam a agir como anteriormente. Muito em breve, tal pessoa esquece-se do tipo de pessoa que era. Já não se recorda das verdades desagradáveis que o espelho de Deus tão clara e detalhadamente lhe revelou. Complacente e insensível, prossegue uma vida que continuamente o afasta cada vez mais de Deus. No entanto, o espelho da palavra de Deus revela não apenas o desagradável, mas também o agradável. Revela não apenas os trapos imundos da nossa justiça própria, mas também a vestimenta imaculada da salvação e a túnica brilhante da justificação que recebemos pela fé em Cristo. Revela não apenas a corrupção e as imperfeições do velho homem sem Cristo, mas também a santidade e as perfeições do novo homem em Cristo. Se quando pela primeira vez o espelho de Deus nos revelar a verdade do nosso pecado e impureza, reagirmos imediatamente a esta revelação, arrependendo-nos, crendo e obedecendo ao Evangelho, então da próxima vez que olharmos para o espelho, já não vemos a nossa velha natureza pecadora, mas sim como Deus nos vê agora em Cristo, perdoados, purificados, justificados, uma nova criação. Iremos compreender que ocorreu um milagre.
O espelho fiel já não nos revela os pecados ou as falhas, ao contrário, irá revelar-nos a verdade de 2 Coríntios 5, 17 e 18. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Não apenas as coisas velhas já passaram, como tudo se tornou novo. Tudo isto vindo de Deus. Por outras palavras, o próprio Deus aceita a responsabilidade de cada característica e aspecto da nova criação em Cristo, revelada aqui no seu espelho. Nele não há nada das coisas do homem, é tudo do próprio Deus. Um pouco mais adiante, no versículo 21 do mesmo capítulo, Paulo diz de novo: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos pela justiça de Deus. Aquele que não se conheceu o pecado é Jesus Cristo. Note que a troca é completa. Cristo foi feito pecado com a nossa iniquidade, a fim de que, em troca, pudéssemos ser feitos justos com a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? É a justiça sem defeito ou mancha, uma justiça que nunca conheceu o pecado. Essa é a justiça que nos foi imputada em Cristo. Precisamos de olhar atenta e longamente para essa verdade no espelho de Deus, até nos vermos ali refletidos como Deus nos vê. Também descobrimos essa mesma revelação no Antigo Testamento em Cantares de Salomão 4:7, onde Cristo, o noivo, fala à igreja, a sua noiva, e diz: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Aqui o espelho sem defeito revela uma justiça sem defeito que é a nossa em Cristo. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo enfatiza a necessidade de os cristãos permanentemente continuarem a olhar para o espelho da palavra de Deus, pois diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Como Tiago, Paulo está a referir-se ao espelho da palavra de Deus e diz-nos que ele revela-nos a nós, os que cremos, não os nossos pecados que já foram levados por Cristo, para nunca mais serem recordados, mas sim a glória do Senhor que ele deseja implantar em nós pela fé. Paulo enfatiza que é enquanto estamos a olhar para o espelho, contemplando ali a glória do Senhor, que o Espírito de Deus poderá operar em nós e transformar-nos na imagem dessas glórias que contemplamos. Neste, como em muitos outros exemplos da Escritura, vemos que o Espírito e a Palavra de Deus estão sempre a cooperar em harmonia. É enquanto olhamos para o espelho da Palavra de Deus que o Espírito opera em nós e nos transforma na semelhança daquilo que o espelho revela. Se deixarmos de olhar para o espelho da Palavra, então o Espírito já não poderá operar dessa maneira. Em 2 Coríntios 4, 17 e 18, Paulo regressa ao mesmo tema, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aqui Paulo ensina que ao suportarmos fiel e vitoriosamente as aflições temporais, produzir-se-ão em nós, como crentes, resultados de grande e eterna glória, mas acrescenta a mesma condição que mencionou no capítulo anterior. Essa operação de glória espiritual em nós só é eficaz se não atentarmos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, ou seja, não para as coisas temporais, mas para as eternas. Se desviarmos os olhos das coisas eternas, as nossas aflições já não produzirão os mesmos efeitos benéficos em nós. É no espelho da palavra de Deus que contemplamos essas coisas eternas. Portanto, é para esse espelho que temos de olhar permanentemente. Em Hebreus 11, 27, lemos como Moisés deixou o Egito e suportou 40 anos no deserto. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Note-se a fonte do poder de Moisés para suportar a aflição. Ficou firme como vendo o invisível. Foi a visão de Moisés do eterno e invisível Deus e Salvador do seu povo que lhe deu fé e coragem para suportar e triunfar sobre todas as suas aflições. A mesma visão pode dar-nos ainda hoje a mesma fé e coragem. Onde encontraremos essa visão contínua de Deus? Nas nossas necessidades e tribulações diárias, no maravilhoso espelho espiritual que Ele nos deu para este mesmo propósito, ou seja, no espelho da Sua palavra. O segredo tanto da graça transformadora como da vida vitoriosa está exatamente aqui,
no uso que fazemos do espelho de Deus, enquanto usarmos corretamente o espelho. O Espírito de Deus realiza esses efeitos na nossa vida. Nosso juiz. Finalmente, a palavra de Deus é também o nosso juiz. Toda a Bíblia enfatiza que, por direito eterno e soberano, o papel de juiz pertence ao próprio Deus. Este tema é abordado ao longo de todo o Antigo Testamento. Por exemplo, em Gênesis 18, 25, Abraão diz ao Senhor: não fará justiça o juiz de toda a terra. De novo, em Juízes 11, 27, Jefté disse: o Senhor que é juiz, julgue hoje. E em Isaías 33, 22, porque o Senhor é o nosso juiz. Ao chegarmos ao Novo Testamento, entramos numa revelação mais completa dos motivos e métodos do julgamento de Deus. Em João 3,17, Cristo diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. De novo, lemos em 2 Pedro 3,9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essas escrituras, e muitas outras como elas, revelam que Deus se deleita em mostrar misericórdia e salvação e que é relutante em exercer ira e julgamento. Essa relutância de Deus em exercer julgamento encontra expressão na forma em que, como o Novo Testamento revela, o julgamento de Deus será por fim manifestado. No primeiro exemplo, pelo eterno e soberano direito, o juízo pertence a Deus Pai. Em 1 Pedro 1,17, o apóstolo fala do Pai, que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Aqui claramente se declara que o julgamento de todos os homens é função exclusiva de Deus Pai. Contudo, em João capítulo 5, Cristo revela que o Pai, na sua soberana sabedoria, decidiu entregar ao seu Filho todo o juízo. Em João 5, 22 e 23, Cristo diz: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honram o Pai que o enviou. De novo, nos versículos 26 e 27 do mesmo capítulo, Cristo declara: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Vemos aqui que a função do juízo foi transmitida do Pai para o Filho. São dadas 2 razões para tal. Primeiro, porque com a função de julgar, vai também a honra devida ao juiz. Desta forma, todos os homens serão obrigados a dar a Deus Filho a mesma honra que dão a Deus Pai. Segundo, porque Cristo é Filho do homem e também Filho de Deus, ou seja, partilha não só a natureza humana, mas também a divina, e assim no seu juízo é capaz de entender todas as fraquezas e tentações da carne humana por causa da sua própria experiência. No entanto, tal é a graça e a misericórdia da natureza divina, tanto no Filho como no Pai, que Cristo também não tem prazer em exercer o julgamento. Por essa razão, transferiu a autoridade final do julgamento da sua própria pessoa para a palavra de Deus. É isso que está escrito em João 12, 47 a 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Isso revela que a autoridade final de todo o juízo é confinada à palavra de Deus. Ela é o padrão imparcial e imutável do juízo, perante o qual todos os homens um dia terão de responder. Em Isaías 66, 2, o Senhor diz: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. À luz da revelação do Novo Testamento, podemos entender a razão de um homem tremer perante a palavra de Deus. Quando lemos as suas páginas e ouvimos os seus ensinos, descobrimos-nos, por antecipação, estar perante a barra do tribunal do Deus Todo-Poderoso. Aqui já revelados a todos que já os receberam, estão revelados os princípios e padrões do julgamento divino de toda a raça humana, relativamente a esses princípios e padrões. Cristo disse em Mateus 5,18: até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E uma vez mais em Mateus 24:35, passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nos capítulos finais da Bíblia, o véu do futuro
é descerrado para nos revelar o que acontecerá em cumprimento das palavras de Cristo, de que passarão os céus e a terra, e o trono de Deus será estabelecido para o último grande julgamento. Em Apocalipse 20, 11 a 13, o apóstolo João revela a cena. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras. Nesta última grande cena, Cristo já nos assegurou que haverá somente um padrão de juízo, a eterna e imutável palavra de Deus. Será então o cumprimento de Salmo 119 e 160. As suas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então, na sua inteira totalidade, será aplicada cada um dos retos juízos da imutável palavra de Deus. Provera que todos pudéssemos visualizar que a revelação de que todo juízo será segundo a palavra de Deus e que é uma provisão da graça e misericórdia de Deus, já que nos capacita mesmo agora, nesta vida presente, imaginar o juízo de Deus sobre nós e assim escapar a ele. Por essa razão, Paulo diz em 1 Coríntios 11:31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Como nós podemos julgar nós mesmos? Aplicando a cada aspecto e detalhe da nossa vida o juízo da palavra de Deus. Se o fizermos e pelo arrependimento e fé aceitarmos a provisão de Deus, do perdão e misericórdia, Deus nunca nos trará julgamento. Cristo assegura-nos essa certeza em João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa certeza é repetida em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que fazer para escaparmos à condenação de Deus? Temos de ouvir a sua palavra, com humildade e arrependimento. Temos de aceitar cada um dos seus retos juízos quando aplicados à nossa vida. Em fé, temos de aceitar a verdade de que Cristo levou sobre si a nossa condenação e sofreu nosso castigo. Aceitando essas verdades da palavra de Deus, somos absolvidos, somos justificados, passamos da condenação e morte para o perdão e para a vida eterna. Tudo isto é pela palavra de Deus. Se a recusarmos e a rejeitarmos, ela tornar-se-á no nosso juiz no último dia. Aceite e obedecida, assegura-nos já o perdão perfeito e a plena salvação através de uma justiça que não é nossa, mas a justiça do próprio Deus. Que ensino abençoador, que ensino grandioso, glorioso Deus, majestoso Salvador, toda honra e toda glória a Ti, Pai. Obrigada, Senhor, por esse ensino. Graças te dou, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o Teu grande poder e passastes a reinar. Jesus reina e Ele está às portas. Jesus está voltando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O Senhor me refúgio, como então vocês podem dizer-me? Fuja como um pássaro para os montes. Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem os retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios Ele fará chover brasas ardentes, enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça,
os retos verão a sua face. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes, enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face.